Neste vídeo, eu vou te mostrar como que uma pessoa considerada PCD, ou seja, pessoa com deficiência, pode se aposentar mais cedo pelo INSS e continuar trabalhando e ainda receber o valor da aposentadoria mensal mais vantajoso que tem dentro do INSS. E eu vou te explicar tudo isso de uma maneira muito simples para que ao final você possa descobrir se o seu caso te permite aposentar mais cedo ou vai ter que esperar mais um pouco. Deixa eu me apresentar primeiro. Eu sou o advogado Wilker Gustavo Marques de Souza, eu sou especialista em benefícios do INSS há 10 anos. E eu e minha equipe, aqui do escritório Almeida Marques Advogados, resolvemos casos de aposentadoria e outros benefícios do INSS de todos os cantos do Brasil. É por isso que na minha sala tem esse mapa do Brasil aqui. São onde nós temos clientes espalhados. Mas vamos ao que interessa. Eu vou te fazer perguntas para que, através dessas perguntas, eu possa conduzir você para que você, então, descubra se, no seu caso, você vai poder ou não aposentar mais cedo. A primeira pergunta que eu te faço é o seguinte: você é considerado pessoa com deficiência? E aqui não importa o grau da sua deficiência. Às vezes é uma deficiência leve, grave ou moderada, mas eu preciso saber primeiro se você tem ou não tem a condição de pessoa com deficiência. Para te ajudar a responder esta primeira pergunta, se você é ou não pessoa com deficiência, eu trouxe alguns exemplos de situações que te colocam na condição de pessoa com deficiência. Deficiência visual, pode ser tanto a visão monocular ou uma capacidade de enxergar baixa, precisa de lentes e etc. Deficiência auditiva, então perda da capacidade de escutar moderada, tá? Aí pode ser desde nascença ou adquirido, né? Depois de ficar exposto a muito ruído no trabalho, por exemplo. Deficiência física, como a ausência de membro, e pode ser desde má formação congênita ou perdeu algum membro em um acidente. Deficiência física, monoparesia, sequela de AVC, sequela de poliomielite, ou às vezes é uma lesão medular. Nanismo também é uma condição de pessoa com deficiência. Tem uma deficiência física também muito comum, que é a escoliose, causa deformidade na coluna, só que tem que ser grave para causar algum impacto na vida da pessoa. Deficiências intelectuais leve, porque aí permite a pessoa trabalhar. Às vezes tem uma deficiência grave, mas aí não permite trabalhar, né? Então não tem contribuição, aí não vai fazer muito sentido, porque esse tipo de aposentadoria exige tempo de contribuição. Mas vamos pensar aqui naqueles casos que a pessoa tem uma deficiência intelectual leve. Ela também se enquadra na condição de PCD para aposentar mais cedo. E sequela de câncer, né? Sequela do tratamento do câncer. Às vezes você faz um tratamento de algum câncer, a mulher faz tratamento às vezes de câncer de mama, faz retirada, esvaziamento, né? Homem, câncer de próstata. E isso deixa sequelas. Essas sequelas podem te enquadrar na condição de pessoa com deficiência. Esses exemplos que eu te dei foi só para te ajudar a responder, para te mostrar que não são apenas deficiências muito graves que vão te dar direito de se aposentar mais cedo pela condição de PCD, ok? Se sua deficiência não é igual a esses exemplos que eu te dei, não se preocupe, tá? Você responde aqui que é pessoa com deficiência do mesmo jeito. Inclusive, vamos voltar aqui para as perguntas. Então, vamos considerar que você respondeu que sim, que é uma pessoa com deficiência. Gustavo, eu não sou pessoa com deficiência, eu só estou doente, mas logo vou ficar bom. Então, isso daqui não é para você. Isso aqui é para quem tem uma deficiência, algo permanente. Tudo bem? Para mais de 2 anos. Vamos lá. Desde quando você tem essa deficiência? Eu preciso saber disso para mim poder saber com quanto tempo de contribuição dá para você se aposentar. Então, responde aí para mim. Você adquiriu essa deficiência, ou seja, você nasceu uma pessoa sem deficiência e depois de um acidente ou depois de uma doença, como por exemplo o tratamento do câncer, né? Você passou a ser uma pessoa com deficiência ou você já nasceu com deficiência? Responde aí para mim. Se você me responder que adquiriu a condição de pessoa com deficiência, então eu vou te fazer mais uma pergunta. Se você me responder que já nasceu com a deficiência, então segura aí que eu já vou conversar com você. Olha só. Para quem adquiriu a deficiência, eu quero saber o seguinte: você tem mais de 35 anos de contribuição para a Previdência Social? Sim? Ok. Agora, se você não é homem, no caso é mulher, você tem mais de 30 anos de contribuição? Sim? Legal. Se você respondeu que sim aqui, se você é homem e tem mais de 35 anos de contribuição, ou você é mulher e tem mais de 30 anos de contribuição, e também é considerado pessoa com deficiência, que você respondeu agora há pouco,
bem provável que você tem direito à aposentadoria sim, tá? Porém, você não vai aposentar pelos 35. Você vai aposentar, no caso do homem, pelos 33 anos de contribuição na deficiência leve. Gustavo, mas eu adquiri a deficiência e eu não tenho 33 anos de contribuição como pessoa com deficiência. Tudo bem. O que você vai fazer? Você vai converter o seu período de tempo de contribuição sem deficiência para um período com deficiência. Mulher, eu tenho ali 25 anos de contribuição sem deficiência e tenho 5 anos de contribuição já na condição de pessoa com deficiência, depois do tratamento do câncer, depois do acidente, depois da doença grave. Aí você vai pegar esses 5 anos e vai converter. Quando a gente faz a conversão, quem tem nessa situação que eu estou dando um exemplo aqui, vai chegar no tempo suficiente para aposentar. Eu já vou te mostrar a tabelinha completa de quanto tempo você precisa. Se você é homem ou mulher e respondeu sim para essa pergunta que eu te fiz sobre tempo de contribuição, então segura aí que eu vou conversar agora com quem nasceu com deficiência e aí eu já mostro a tabela do tempo de contribuição e na sequência eu te falo como que você faz para dar entrada nesta aposentadoria da pessoa com deficiência. Agora você que nasceu com a deficiência, ou às vezes adquiriu a deficiência antes mesmo de começar a trabalhar ali quando era criança ainda. Vai ser a mesma coisa aqui, tá? Você é homem, tem mais de 33 anos de contribuição? Sim, então se você tem 33 anos de contribuição homem e nasceu com a deficiência, por exemplo, ou teve a deficiência a partir da infância, você concorda que todo o seu tempo de contribuição foi na condição de pessoa com deficiência? Então, você aposenta com 33. Se for mulher, com 28 anos. Tá bom? Agora deixa eu te apresentar a tabela completa do tempo mínimo de contribuição que você vai precisar para se aposentar na condição de pessoa com deficiência. Você vai descobrir que se você respondeu sim para as perguntas que eu acabei de fazer para você, existem muitas chances de você ter direito de se aposentar. Você quer ver? Olha aqui o tempo mínimo de contribuição que o homem ou a mulher precisa ter para se aposentar na condição de pessoa com deficiência. O homem, ele se aposenta com 33 anos de contribuição na condição de pessoa com deficiência leve e mulher com 28. Por isso que eu perguntei anteriormente se você tinha aquele tempo ali ou não. Na condição de pessoa com deficiência grave ou moderado, veja que é menos tempo ainda que você precisa. Então, se você não tem todo aquele tempo de contribuição que eu perguntei anteriormente, talvez valha a pena você investigar se o seu caso é uma deficiência moderada ou grave. Eu já te adianto que eu coloquei o mais fácil de ser provado, que é a leve, porque é o mais comum de acontecer. Mas isso não quer dizer que o seu caso é leve. Às vezes o seu caso é moderado. Para você entender mais se a sua deficiência é leve, moderada ou grave, eu sugiro que você converse com um advogado especialista que entenda de aposentadoria da pessoa com deficiência. Inclusive, o meu escritório, ele atende esse tipo de caso e é claro que se você precisar conversar com a gente sobre isso, é só entrar em contato pelo WhatsApp, tá? Eu sempre deixo aqui na tela o WhatsApp e também na descrição desse vídeo. É só chamar lá e iniciar uma conversa com a nossa equipe. Deixa eu te falar agora como é que você faz para dar entrada na solicitação desse benefício. Existem duas opções. A primeira delas é com uma consultoria de um advogado especializado nisso. A segunda opção é você dar entrada diretamente no INSS, sem ajuda de advogado, fazer tudo sozinho. Para fazer sozinho, você vai ligar no 135 ou solicitar pelo aplicativo do Meu INSS ou o próprio site chamado Meu INSS. Vai procurar pelo benefício Aposentadoria da Pessoa com Deficiência, fica atento se é por idade ou tempo de contribuição, enviar a documentação e responder tudo o que eles precisam. Agora, se você quer contratar uma consultoria especializada, no caso o advogado é o profissional que vai te dar esse suporte, você vai seguir esses passos aqui. Você vai entrar em contato primeiro pelo WhatsApp, e hoje você pode contratar advogados de qualquer canto do Brasil. É o caso do nosso escritório, né? Esse mapa aqui, ele existe porque a gente atende todos os cantos do Brasil. Chama no WhatsApp e pede uma proposta de honorários. Esta proposta de honorários, o advogado vai explicar para você quanto que ele cobra para trabalhar, para prestar essa consultoria, eventualmente um processo judicial da aposentadoria da pessoa com deficiência. Tudo bem? Na sequência, você vai aceitar essa proposta de honorários ou recusar e aí já para por aqui. Mas você aceitando, e aí já adianto que muitos advogados, eles conseguem
fazer contratos de honorários para receber no final, apenas se der certo, tá bom? Então, fica atento nisso. Aceitando a proposta de honorários, você vai enviar a documentação pelo WhatsApp, carteira de trabalho, vai enviar o CNIS, vai enviar toda a sua documentação e será agendada uma reunião com um advogado especializado para conversar, então, sobre o seu caso. A maioria dos escritórios especializados, de verdade, eles vão trabalhar com esse fluxo aqui. Proposta de honorários e só depois você conversa com um advogado especializado. Porque você já pensou se o advogado for atender todo mundo que procura ele? Então, normalmente os advogados mais especializados, eles apresentam a proposta primeiro e só depois você conversa com ele. Porque até não faz muito sentido você conversar com um advogado que você não tem a intenção de contratar, não é? Não faz muito sentido isso, nem para você e nem para o advogado. Agora, depois da reunião do advogado, normalmente é solicitado algum documento que faltou, ou se você já mandou tudo, o advogado inicia o pedido junto ao INSS. Nesse pedido do INSS, haverá uma perícia, na verdade, duas perícias, uma médica e outra social. E é aqui que entra o trabalho da consultoria do advogado, porque ele vai fazer uma reunião, e aqui eu estou dando um exemplo do meu escritório, a gente faz duas reuniões de preparação para a perícia. Primeira reunião é logo após iniciar o pedido, certo? E a segunda reunião é após agendar a perícia. Depois que o INSS agenda a perícia, quem agendar é o INSS, tá? Ele vai dar a data, o horário certinho, sempre na cidade do cliente, na cidade do trabalhador. Por exemplo, eu atendo os clientes de todo o Brasil. Onde é que o meu cliente faz a perícia do INSS? Vai fazer na cidade dele. Só se na cidade dele não tiver INSS, né? Aí ele vai para a cidade vizinha. Perícia agendada, faz a segunda reunião de orientação para a perícia, para ele ir para a perícia já com tudo fresco ali do que ele foi orientado. E aí espera a decisão do INSS. Decisão do INSS, se for negada, aí tem dois caminhos. Pode fazer um recurso administrativo ou pode entrar com processo judicial. Eu dei como exemplo o fluxo aqui do meu escritório de advocacia. Isso pode variar de acordo com escritórios. Escritórios mais generalistas normalmente não vai ter um fluxo tão bem definido assim de como cuidar daqueles casos que chegam até o escritório, porque ele é generalista. Escritórios mais especializados, eles costumam ter um fluxo mais bem definido de como eles vão lidar com cada cliente que chega no escritório. E olha, se você precisar entrar em contato com o meu escritório, o número do WhatsApp está aqui na tela. Deixa eu responder algumas dúvidas que eu sempre recebo quando o assunto é benefício da INSS e aposentadoria. Qual valor eu vou receber do INSS? No caso da aposentadoria da pessoa com deficiência, por tempo de contribuição, você vai receber 100% da sua média de contribuição. Tem outras explicações minhas onde eu destrincho ali bem detalhadamente como é que o INSS faz esse cálculo. Se você quiser, você pode solicitar aqui por esse WhatsApp esse vídeo, que é quase uma aula onde eu te explico assim, bem tranquilo, de forma simplificada, para que todo mundo possa entender como é que o INSS faz esse cálculo. Mas você vai receber 100% da sua média de contribuição. Como que o INSS faz essa média de contribuição? De acordo com os seus salários, de acordo com aquilo que você pagou para a Previdência Social. Como eu disse, eu explico melhor em outro vídeo meu. Outra pergunta que eu recebo, principalmente quando eu falo que eu atendo todos os cantos do Brasil, é como é que eu vou assinar os documentos? Eu tenho que assinar e mandar pelos correios? Como que funciona isso? Não, você vai assinar pelo gov.br, a nossa principal fonte de assinatura. Hoje o governo tem, eu acho que você já deve ter escutado falar, você assina pelo seu celular, assinatura digital e bem tranquilo. Para quem não tem o Gov, às vezes a gente pede para assinar por outro tipo de aplicativos, AppSing, por exemplo. Mas hoje é bem tranquilo assinar documentos de longe. Outra pergunta é se vai ter perícia, né? Sim, vai ter perícia. Vão ter duas perícias, na verdade, uma médica e outra do assistente social. E é nessas perícias aqui que você tem que fazer de tudo para ser aprovado. Porque às vezes você tem o tempo de contribuição, mas é reprovado na perícia. E aí, tu não vai aposentar mais cedo, não. Não tem como. E outra pergunta bem comum é quanto tempo leva tudo isso? E olha, a aposentadoria da pessoa com deficiência, ela pode ser rápida, se for resolvida dentro do INSS, e aí a importância de ser aprovado na perícia logo de primeira, ou ela pode ir para a justiça. Se for dentro do INSS, tem locais aí, tem cidades que a gente faz que resolve em 3 meses, 4 meses, a pessoa já dá a entrada, faz perícia e já tem o resultado. Tem locais que demora 6 meses. Tem algumas agências aí muito lotadas que vai 1 ano
esse processo aí administrativo da INSS, tá bom? Agora, se você for para a justiça, aí demora mais. Aí demora mais porque na justiça vai de 1, 2, às vezes 3 anos. Aí depende do que vai ser discutido dentro desse processo. Porque como é um pedido de aposentadoria por tempo de contribuição, às vezes até tu passou na perícia, mas precisa provar algum tempo especial, né? Tempo de atividade especial. E aí demora um pouco mais, né? Depende, às vezes tem que fazer recurso e vai. Enfim, aí com certeza demora mais que 3, 4 anos normalmente. Mas não desanima por conta do tempo que leva para aposentar. Até porque se a gente der entrada hoje, por exemplo, e você só se aposentar daqui 4 anos, tu consegue recuperar os retroativos na maioria dos casos. Não é garantido, mas na maioria dos casos o normal é receber esses retroativos sim. E se você não der entrada só porque vai demorar, assim, uma hora tu vai ter que pedir isso, né? E não quer dizer que 2 anos, 3 anos vai ser rápido. Então, não deixe de fazer um pedido de aposentadoria só porque vai demorar. Nossos contatos estão aqui. Vai ser uma satisfação para mim e para minha equipe trabalhar no seu caso. Se você quiser assistir aquele vídeo que eu te falei sobre como o INSS faz o cálculo do valor do benefício, eu vou deixar o link dele para você assistir agora. Nos vemos lá. Tchau, tchau.